Exatamente, Renan. Justamente porque não está muito claro o que o presidente Donald Trump quer fazer com esse Conselho de Paz. Como eu falava antes, muita gente acredita que é uma iniciativa dos Estados Unidos para tentar praticamente substituir ou pelo menos concorrer ali com o Conselho de Segurança da ONU. O presidente Donald Trump diz que o Conselho de Paz pode se envolver em vários outros conflitos ao redor do mundo, embora ele tenha sido criado especificamente e de maneira temporária para tentar ajudar no processo de reconstrução e de normalização na faixa de Gaza, um território palestino depois daquela guerra sangrenta entre o Hamas e as forças de defesa de Israel. Nós não temos uma lista total e completa dos países que aceitaram participar, mas temos vários dados. Em primeiro lugar, o presidente Donald Trump convidou pelo menos 50 líderes de vários países, inclusive o presidente Lula, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o ditador de Belarus, esse aceitou, o Alexandr Lukashenko, convidou aqui o Reino Unido, a França, Emmanuel Macron, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e muitos desses países já confirmaram que participariam desse conselho. Temos 35 países que teriam aceitado entrar no Conselho, como informa a Casa Branca. Só que eles não divulgaram a lista completa. A gente tem informações de países que confirmaram em primeira mão isso. Então, por exemplo, a Argentina, o presidente Javier Milei, assim que recebeu o convite, aceitou. A ditadura da Arábia Saudita aceitou o convite. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que teve muitos problemas no início, com relação à questão da faixa de Gaza, porque estavam convidando, por exemplo, o Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia, que é um grande rival de Israel e que em várias ocasiões classificou de genocídio o que estava acontecendo na faixa de Gaza e diz que existe a necessidade da criação de um Estado palestino independente. O Benjamin Netanyahu não queria a presença dele, queria basicamente um clube de amigos ali que defendesse os interesses de Israel. Mas aí o Netanyahu entrou também nesse grupo. Nós temos outros países do Oriente Médio que também resolveram aceitar o convite. Jordânia, por exemplo, Kuwait, vários países ali, muitos dos quais dependem, inclusive, em grande medida, da ajuda dos Estados Unidos. Por outro lado, nós tivemos alguns países que já se negaram a entrar nesse Conselho de Paz. Agradeceram, mas disseram que não é o caso, que o que é importante é focar os esforços na ONU e no Conselho de Segurança da ONU para a resolução dos conflitos. Entre esses países nós temos, por exemplo, a Noruega, a Suécia, a Noruega, inclusive, que esteve muito envolvida nas negociações de paz lá na década de 90 entre a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e o governo israelense. Foi ali que se começou a sonhar de fato com a paz na região, que foi depois boicotada muitas vezes pelos dois lados. Suécia também não entrou e o presidente Emmanuel Macron da França também disse que não vai fazer parte desse conselho. E nós temos um terceiro bloco, Renan, muito grande também, daqueles países que estão esperando para ver o que vai acontecer. É o caso, por exemplo, do Brasil. É o caso até da Rússia. O presidente Vladimir Putin disse que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia vai analisar os prós e os contras de fazer parte do Conselho. Isso mesmo depois do presidente Donald Trump ter anunciado que o Putin tinha topado, que iria entrar. Mas o Putin não confirmou isso. Tem vários outros países europeus também dizendo que não vão entrar e vão esperar para ver quais são as reais intenções do presidente norte-americano Donald Trump. O Reino Unido, hoje de manhã aqui, a ministra das Relações Exteriores, a Yvette Cooper, disse que o Reino Unido também não vai entrar por um motivo diferente, não por conta dos problemas com os Estados Unidos, mas por conta do convite à Rússia, dizendo que se a Rússia, que invadiu a Ucrânia, portanto é um país envolvido numa guerra territorial, faz parte de um conselho de paz, esse conselho não pode discutir a paz. Então a gente tem uma divisão bastante grande aí nesses países, Renan. A Américo está nos trazendo um panorama, né? Vou voltar aqui só para mostrar, então, até o momento que a gente tem de confirmação, né, é que aceitaram participar do Conselho 22 países, e aí tem Israel, Argentina, Turquia, Catar, negaram, ao menos 4 que já negaram, assim como o Américo nos trouxe, França, Noruega, Suécia e Eslovênia, e aí a gente tem ao menos 15 países em cima do muro, ainda não decidiram. Entre eles o Brasil, a gente tem Rússia, China, o próprio Reino Unido.
O nosso time de assuntos internacionais, a editoria aqui, preparou também uma outra arte para a gente conseguir explicar de uma forma mais detalhada, e depois eu quero ouvir o Américo, o que seria esse Conselho de Paz. Tem alguns pontos aqui, olha só. Proposto e presidido por Donald Trump, como o Américo nos trouxe, presidente norte-americano, o objetivo principal, segundo o presidente, é de reconstrução e administração ali daquele território de Gaza. Os Estados Unidos consideram a necessidade depois de se expandir para outros conflitos, ou seja, os Estados Unidos seria mais uma vez aí a liderança principal nessa mediação de outros conflitos, aprovado pela ONU para operar pelo menos até 2027. Inclusive, o próprio Conselho Executivo já estaria composto. Marco Rubio, Steve Witkoff, Tony Blair, Jared Kushner. Américo, eu queria entender um pouquinho de você, de que maneira que esse Conselho de Paz proposto, né, nessa montagem aqui, nessa configuração, inclusive, com os próprios conselheiros executivos já apostos ali, de que maneira isso enfraquece as relações multilaterais e, sobretudo, a ONU mesmo, né? Que é um órgão que foi criado justamente para discutir conflitos, para mediar situações mais sensíveis, como essa que a gente está vendo na Groenlândia, e que agora, com esse Conselho de Paz, parece que perde total a força.